Qual o impacto social dos serviços de saúde para a população mais pobre quando o SUS não atende de modo imediato às urgências médicas? Os impactos eles são muito grandes, né? Principalmente para as famílias mais carentes, né? Porque quando o SUS não faz o seu papel de fazer o atendimento de urgência, na maioria das vezes, né, as pessoas podem ir até a óbito. Então, os impactos eles são muito grandes, né? Porque o que percebe-se é que o SUS ele não realiza o seu papel, né? Ele não faz de fato o que está na sua ementa. Porque o SUS, dentro da sua ementa, ele é muito bonito, mas na prática ele está muito longe de se acontecer. E quem mais sofre com isso é a população carente, que precisa do serviço de urgência e emergência, e quando não acontece, então muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas vão a óbito. O impacto social é muito grande, porque as pessoas carentes, eles vão atrás de objetivo e chega lá, eles deparam com esse impacto, porque não é atendido no mesmo momento. Ele não é atendido no mesmo momento. E aí fica aquela dificuldade. Não é como se eu tivesse dinheiro, que eu ia particular e já era atendido. Não. As pessoas carentes sofrem muito, principalmente na área de saúde. E se a saúde pública e privada tivessem o mesmo funcionamento, qual seria o impacto na qualidade do atendimento de saúde? Mas eu acredito que se os nossos governantes tivessem mais comprometimento com a população e com a saúde, com certeza isso seria possível. A gente sente isso quando nós precisamos do atendimento do SUS. Eu vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, eu cheguei a fazer um tratamento de câncer de mama. Então eu precisei do SUS, né, do SECOM, para fazer a cirurgia da mama, para fazer rádio, quimioterapia. Para minha surpresa, eu tive, na verdade, não foi surpresa, né? Eu sei que o tratamento só tem em Manaus, mas a minha surpresa foi, quando eu procurei o SECOM, eu precisaria esperar de 6 a 8 meses para fazer a cirurgia. E no privado, a cirurgia se resolvia em torno de 1 mês, né? Eu tendo dinheiro. Então a gente percebe que o privado para o público é uma diferença muito grande, começando pelo atendimento, na maioria das vezes pelo prédio, porque eles são bonitos, são aconchegantes, né? Muitas das vezes nem tem cara de hospital. Então o impacto ele é muito grande da diferença do público para o privado. Claro que eu precisei fazer, né, a metade do meu tratamento no privado, a metade do meu tratamento pelo SECOM. Mas é grande, é notório, né? Quando a gente chega numa instituição pública privada de saúde e numa particular, a diferença é muito grande da privada para a pública, né? Então, é um sonho, porque na verdade nós estamos acostumados com muito pouco. A gente se acostuma com muito pouco. Então, quando alguém dá mais um pouquinho, a gente fica feliz, porque na verdade era para todo mundo ter direito a uma saúde de qualidade. É um direito nosso, porque o SUS, entre aspas, ele é público, porque sai dos nossos impostos. E se fosse realmente o dinheiro que deveria ser empregado, com certeza nós teremos uma qualidade maior. Porque assim como eu, tem muitas pessoas que estão nessa espera, né? Na espera do SUS, na espera por uma cirurgia, na espera por um exame, na espera de uma consulta. E a gente sabe que no privado, você tendo um custo maior, você tendo um dinheiro, você paga um plano de saúde, dependendo do plano que você paga, com certeza tudo é mais rápido e tudo funciona. Então, com certeza isso seria um sonho para todos nós brasileiros, né, que merecemos ter uma saúde de qualidade. Aí era diferente, muito diferente, porque a gente tinha a mesma autonomia dos que são ricos. Sim. Éramos iguais, mas olha só a diferença, é muita diferença, não tem comparação para esse impacto. Quais fatores influenciam a relação entre utilidade e preço na saúde pública e privada? Para mim, é zero, sabe? Porque se eu tivesse autonomia de ser igual, era uma beleza. Porque
Eu sou pobre, sou carente, ainda vou esperar uma grande fila, nem vou ser atendido. Vão marcar para mim. Aí é o tempo que eu morro e não sou atendido. É essa a dificuldade. Quais são as vantagens e desvantagens do benefício da saúde privada em relação à saúde pública? Bom, as vantagens são muitas, né? Começando muitas vezes pelo prédio, né? Pelo atendimento da privada. Que você chega lá, você é muito bem tratado, né? Dependendo do plano que você paga, você tem vários especialistas, você tem exames à sua disposição, tudo é muito mais rápido, né? A pública não, você tem que esperar. Você para fazer um exame muitas das vezes já passou, quando você vai fazer o exame, muitas das vezes já até passou da validade para você voltar para o médico, né? Então as desvantagens são em prédio. Quando você chega muitas das vezes na instituição pública, você vê o atendimento, os atendentes tratam você, muitos atendentes são bons, mas tem uns que tratam você mal, né? Tem especialistas também, né, que tratam você mal, e na maioria das vezes não tem especialista na instituição pública. Muitas das vezes você tem que se deslocar de Parintins para Manaus, porque aqui nós não temos quase especialista, nós temos muito clínico geral. Então as vantagens e desvantagens são enormes da pública para a privada. Às vezes você tem um especialista que o privado não paga, você tem que pagar, e muitas das vezes ele só vem uma vez ao mês. Então são inúmeras as relações, são inúmeras vantagens e desvantagens da pública para a privada. Como os custos monetários relacionados aos serviços médicos, medicamentos e tratamentos impactam o preço para os mais pobres? O impacto são muito grande. Muitas das vezes, se a população mais carente não tiver acesso, elas podem vir a óbito. Porque é necessário que se tenha para a população esse benefício, que se tenha mais especialistas. E se a população não tem acesso a esse especialista, elas podem vir a óbito, como foi o meu caso. Por exemplo, na minha situação, não que eu vim a óbito, mas na minha situação eu precisei procurar um especialista na área que não tem em Parintins. Eu não tenho um poder aquisitivo grande, eu contei com a ajuda de outras pessoas, mas quantas pessoas não têm essa ajuda? Quantas pessoas não têm acesso aos especialistas? Ao medicamento, quantas pessoas? Por exemplo, a minha medicação do tratamento do câncer é doada pelo SECOM. Mas se você não tiver acesso a essa medicação, na maioria das vezes, a população mais carente não tem acesso a essa medicação, não tem acesso a tratamento. E muitas das vezes, por ela não ter acesso, a maioria das vezes vem a óbito. A diferença é grande. Porque tu não tens, eles passam uma receita, tu corre nos postos, não tem o remédio, tu vai na farmácia, tu não tem o dinheiro para comprar porque o valor é alto. Eu tiro por mim. Dr. Alberto me passou um remédio para próstata, e quando eu fui ver o remédio, um valor imenso que eu não tinha como comprar. E aí não comprei, porque não tinha, mas usei o remédio do índio, remédio caseiro. Até hoje não precisei do remédio dele. Outro meio de me curar, porque no duro ele era sócio daquela farmácia e passou aquele remédio. Como o preço afeta a acessibilidade aos serviços de saúde pública e privada? Bom, dependendo do especialista que você procura, né, o preço, ele muitas das vezes não permite que você tenha esse acesso. Por exemplo, em Parintins nós não temos material para fazer quimioterapia e radioterapia. Então essa acessibilidade você só tem em Manaus. E isso dificulta muitas das vezes as pessoas que estão em tratamento oncológico, porque você tem que se deslocar. E isso requer uma situação financeira. E se você não tem essa situação financeira, como é que fica? Então, a acessibilidade, dependendo do valor, realmente dificulta muito o tratamento, não só oncológico, mas de outras pessoas que têm outros problemas de doença. Por exemplo, quem está fazendo tratamento oncológico precisa de uma alimentação de qualidade, diferenciada.
E isso, por exemplo, é afetado, porque se você não tem o recurso, então a questão da acessibilidade depende muito do seu poder aquisitivo, do que você está precisando nesse momento. Você está precisando, vamos supor, de um mastologista. Aqui em Parintins, o mastologista ele só atende uma vez ao mês. Então é difícil para quem está precisando naquele momento com uma certa urgência. Então a acessibilidade ela complica bastante. Se você não tiver um poder aquisitivo, você vai sofrer com isso. Afeta muito grande, porque eu fui fazer uns exames particulares e um me custou R$250, outro me custou 320 e o outro eu não fiz porque eu não teve dinheiro, custava 1.270. Eu, né? Falando de mim, tenho uma profissão, trabalho de pedreiro, sou aposentado, mas não deu, faltou dinheiro para fazer o exame, não fez. Imagine aquele que não tem salário, por muitas vezes está vivendo da Bolsa Família. Aí você vai depender daquela saúde, não tem condições, só na mão de Deus. Para mim resumir isso aí tudinho, só se a gente igualasse o patamar, aí as pessoas carentes iam ser tratadas iguais. Mas não acontecer isso, as pessoas carentes sempre é lá embaixo, sempre é zero para as pessoas carentes.